Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nossa live, então, da segunda-feira, amém? E, então, lembrar que nós tivemos o fim de semana com bastante programação aí, né? Teve culto de recepção, teve lá em Chapecó, né? Teve também o encontro no sábado e tudo está lá no canal da Rádio TV Menorá do YouTube. Quem quiser assistir, pode aproveitar. E tivemos ontem o culto mundial. E toda essa programação falou sobre um tema, o mesmo tema, né, que é a humildade, né? Humildade. E nós já tínhamos falado sobre esse tema. Vamos ver hoje, então, por um outro ângulo aqui, né? Então, o título do tema de hoje é Humildade, um atributo divino, né? Foi colocado, então, nessa mensagem. Humildade, um atributo divino. Amém? Chegando mais irmão aqui. Amém? Então, saudar aqui. Como é que chegou? Irmão João, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe a tua vida. Amém. A paz do Senhor Jesus. Oi, Deus abençoe, irmão. Cheguei agora na outra casa que eu vou trabalhar, aí estou tomando café, mas vou estar orando e me alimentando com os irmãos. A paz a todos. Boa noite. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom ter o irmão com a gente aqui. Amém. Então, Prazer. amém. Então, hoje o tema vai ser a humildade, né? Que foi, então, o tema do encontro, do culto de recepção e do culto mundial, né? Fim de semana foi falado bastante sobre esse tema. E o título que nós botamos, então, o nosso tema de hoje é Humildade, um atributo divino. Humildade é um atributo divino, né? Quer dizer que nós, enquanto homens naturais, não temos uma humildade verdadeira. Humildade, né, é um atributo que o próprio Deus tem. E nós só teremos se liberarmos o Espírito, né? Que nós já temos a humildade em nós, então. Amém? Vamos começar aqui, então, fazendo uma leitura lá do livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, vamos ler aqui do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6. Amém. Fala assim, então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar a entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém, meus irmãos? Então aqui como tudo começou, né? Amém? Mas então, convidar a Nora aqui fazer uma oração inicial, entronizar o Senhor aqui, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos, e depois então vamos ver também um vídeo aqui, falando sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos nesse momento na Tua presença, Pai. Clamamos, ó Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, seja agora entronizado em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Esteja agora adentrando a nossa mente, nosso coração, Senhor. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, Senhor, que Tu venha estar assumindo o governo de toda a nossa alma nesse momento, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar fazendo uma asepsia, uma limpeza, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos agora estar focando, Senhor, nas coisas do alto, do Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos agora, Senhor, Te contatar a água viva, Senhor, que pode matar a nossa sede, Senhor, em nome de Jesus. Queremos receber agora do Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos ser tocados agora, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, ó Senhor Jesus, que Tu venha nesse momento, Senhor, está operando dentro de nós, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus,
ter comunhão contigo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela misericórdia que tu tens tido de cada um de nós. Queremos, nesse momento, Senhor, receber, Senhor, o fluir do teu Santo Espírito, Senhor, nos lavando, nos purificando, nos santificando, com a água pura da tua palavra, Senhor, com os louvores, Senhor, com os testemunhos. Que tu venha, Senhor, estar operando em nós e por meio de nós. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então louvamos ao Senhor. Amém. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus e ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Que ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Pecadores, corrijam os seus erros. Egoístas, purifiquem suas vontades. Reconheçam o vosso mal. Arrependam-se e chorem. E o vosso riso vire luto, faça alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Como é importante nessa vida e nessa caminhada com o Senhor nós entendermos como é importante nós nos humilharmos diante de Deus, como é importante nós nos sujeitarmos à vontade e ao plano de Deus. Assim como o apóstolo Paulo declarou, certa vez, que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, é Cristo. Isso simboliza que ele tinha, uma humildade e se humilhava perante Deus para reconhecer qual é o plano, qual é a vontade do Senhor. E isso se faz necessário nas nossas vidas, na minha vida, no nosso dia a dia. Então aproveite hoje e declare que logo já não é mais você quem vive, mas sim Cristo vive através de você. Por mais que isso não seja uma realidade nas nossas vidas, mas a gente tem que profetizar ao Senhor. Profetizar, sim, no nosso dia a dia que Cristo vive através de nós. Amém? Vamos cantar uma canção que o título dela é Amor é Negar-se. Se o grão de trigo caindo na terra
não morrer. Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida a perderá, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seu amor nos constrange para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Meu Deus, olhem para esse falar do Espírito do Senhor. Rogo igualmente aos jovens. Quem são os jovens na igreja? Será que são aqueles que têm pouca idade natural? Não, irmão, não é só isso. Deus está falando aqueles que se converteram, que estão há pouco tempo na igreja. Porque realmente o Espírito Santo está dando um conselho para os novinhos na fé. Porque os que estão há mais tempo na igreja já devem estar praticando essas coisas, subentende-se, né? Às vezes tem pessoas com 15 anos na igreja que a gente fica olhando assim, será que é crente? Será que ele tem fé? Será que ele tem o Espírito Santo? Será que ele foi recriado?
Será que a vida incriada está dentro dele? Que a gente duvida, irmãos. A gente duvida disso. Por que a gente está falando isso? Porque a gente observa tais pessoas e suas práticas na vida. Sua maneira de se expressar, de ser, de se conduzir. Que você jura que aquela pessoa nunca ouviu falar de Deus. Então, eu fico aqui olhando isso, né? Sede submissos aos jovens. Então, eles vêm do mundo acostumado com desobediência, rebelião, estão acostumados a não seguir nada, nem os padrões. Então, olha, aqui tem que ser submisso. Você está debaixo de uma missão que é servir Jesus. Submissão é servir Jesus. Então, tudo que Jesus determinou, aquela pessoa vai viver e praticar. Isso é submissão. É obediência absoluta ao cabeça dele e da igreja. Amém? E não viver na vida do reino dissolutamente os seus dias, fazendo a sua vontade prevalecer na sua vida. Então, o Espírito Santo está dando uns conselhos aqui, né? E ele disse, além de ser submisso a Cristo, né, que é óbvio, e aos que são mais velhos. Mas não é os velhos que têm cabelo branco, somente. São as pessoas mais maduras na fé. Devem ser respeitadas. São pessoas que já têm um certo governo do Espírito Santo. Estão mais experimentados na fé, manejam melhor a palavra. Então, vamos pedir ajuda, tirar dúvidas, vamos crescer, vamos receber o apacentamento deles. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Então, quando eu me relaciono com meus irmãos, dentro de casa, na igreja, no social, onde eu estiver com meus irmãos, o conselho do Espírito manifesta humildade nesses momentos, no trato com teus irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que os nossos filhos são nossos irmãos na fé. Eu quero dizer que a minha avó é minha irmã na fé. O teu cônjuge é teu irmão na fé. Depois ele é teu cônjuge, mas primeiro ele é teu irmão. Então, essas coisas precisam ser colocadas em ordem na igreja para que Jesus comece a obter aquela consolidação do corpo de Cristo. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas e deixar de ser levianos na igreja, né? Para que o Senhor não venha nos corrigir de uma forma dura. Vamos ir pelo conselho do Senhor, que é bem mais leve e suave, né, irmãos? Cingi-vos todos de humildade. Por quê? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Né? O que é resistência? Não tenho comunhão contigo. Teu coração é ruim. Tu tem maldade no teu coração. Deus resiste aos soberbos. Pessoa maldosa. É ruim. Ela pode fazer o bem, sabe fazer o bem, mas não faz, porque ela gosta de ser ruim. Coisa triste isso na igreja, irmão. Deus resiste aos soberbos. Isso é muito orgulho, né? Confrontar a autoridade de Deus. Os soberbos são aqueles que enfrentam a autoridade de Deus e dizem, não vou seguir, está acabado. São pessoas assim inconsequentes. Elas se amam tanto que elas não têm condições
de abrir mão de si por uns momentos, por um tempo, para seguir a ordem da máxima autoridade universal que é Cristo. Contudo, aos humildes, Deus disse: vou conceder a minha graça em abundância. É bem melhor ser humilde na igreja, né, irmão? Vamos para o versículo 6. Humilhai-vos, olha como ele fala novamente. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não venha te auto-exaltar. Jesus está dizendo, no tempo oportuno, quando você estiver sendo humilde, na hora, no meu tempo, eu te exalto. Tu espera. Tu não me cobra nada. Tu não apressa. O tempo é meu. Porque, às vezes, os soberbos acham que já estão prontos. Porque o conhecimento incha e ensoberbece. E eles têm um conceito de si mesmo muito elevado. Só que este conceito é totalmente pessoal e humano. Não é Deus que dá esse conceito. Então as pessoas ficam se autoelogiando o tempo inteiro. Acham que estão prontos, acham que são espirituais, acham que Deus está gostando deles e que está tudo bem. Mas, na verdade, Ele não te exaltou ainda para você estar pensando essas coisas. Né? Então, você veja que nesses 2 versículos, a humildade é a chave da petição divina para todos nós. A humildade. Pois bem, vamos falar um pouco sobre humildade. A humildade é uma virtude da vida divina. Né? É um atributo da vida incriada que se derramou para dentro de mim no dia da minha recriação. Veja bem, então Deus, através das suas palavras e promessas, e através de sacrifícios dolorosos para Deus, pré-calvário, calvário e pós-calvário. Então, essas coisas todas, esses fatos objetivos, doloridos e tremendamente difíceis para Deus, foram consumados. Então, Deus ficou satisfeito com o sofrimento do seu filho e resolveu derramar a sua vida divina para dentro de vários pecadores que ele ia escolher, em cada geração. E eu tive a maravilhosa oportunidade de ser escolhido por Jesus. Isso aí para mim, eu não paro de agradecer. Eu, sinceramente, não paro de agradecer isso todos os dias. Minha saúde, a minha condição que eu tenho, a comida que eu tenho, a saúde que eu tenho, as roupas, alimentação, casa. Tem tanta gente que não tem isso, né, irmão? Tem tanta gente que não tem isso nesse momento. Também não estou dizendo que aqueles que não têm isso, que Deus está sendo maldoso com eles. Não é isso que eu estou dizendo, não. Porque deles entende Deus e trata Deus. Eu estou falando de mim. Eu olho, eu me sinto privilegiado. Não porque eu tenho algo especial, não. É justamente por não ter nada especial que eu fico perplexo de Deus ter me escolhido. Eu, um grande pecador que era, o Senhor teve misericórdia e me chamou, e me sustenta, e me edifica, e me ampara, e me protege. E eu
almejo servi-lo com muita alegria e prazer, com espontaneidade. Então pense bem, Deus não mandou você conquistar a humildade. Mandou? Deus mandou tu te esforçar para conquistar a humildade? Não. Em momento algum está determinado aqui que você tem que conquistar a humildade. Às vezes, a gente, por força de expressão, usa palavras inadequadas. Mas hoje eu quero assim absolutizar e seletizar bem esse falar. Deus não mandou você conquistar, sair correndo atrás da humildade. Não. Ele já te deu. Você já ganhou. Você já tem ela. Você já possui ela. Em momento algum Deus manda que você tem que derramar sangue, que você tem que passar vergonha, que você tem que perder tudo que tem. Em momento algum Deus te condicionou para te conquistar a humildade. Em momento algum Deus te proporciona esse estado de situação e das coisas da vida. O que Deus te pede aqui nas Escrituras é que você, compreendendo o amor de Deus, fique tão constrangido que você faça com que haja uma decisão interna de você liberar a humildade. É diferente. Deus não está mandando tu sair correndo atrás da humildade. Deus está dizendo, libera a humildade. A palavra liberar e conquistar é diferente. Eu nem a salvação eu consigo conquistar. Porque é Deus que me dá, gratuitamente, graciosamente. Eu estava lá no mundo e segundo a revelação do próprio Cristo, de João 15,16, ele me escolheu. Então eu não estava correndo atrás de salvação, nem conquistar a salvação. Eu ganhei. E você também ganhou. Então agora a humildade está dentro de você. E a única coisa que Deus te pede é que ela se exteriorize, que você expresse ela, que você dê vazão para ela, que você libere ela. Porque o Deus quer mostrar a glória do regenerado, do salvo que é você e eu. Porque a glória da criatura é a humildade. Se tem alguma coisa que Deus quer que todos enxerguem em você, é a glória da criatura. A glória da criatura é a graça de Deus que está dentro de você, que é Cristo. Então, quando tu expressa a humildade, Deus realiza o seu desejo, a sua vontade, se consuma o seu plano, se consolida o seu propósito, que é fluir através de você. Porque você jamais foi humilde, é por causa de Cristo que está dentro de você, é que vai aparecer a humildade fora de você. Um dia, se você assim decidir liberar o Cristo e desejar isso, que isso aconteça. Então, para liberar, também não é você que libera. É Cristo que libera. Mas ele não fará enquanto você não desejar que isso aconteça. Bem? A vontade de Deus deveria ser o teu desejo. A Bíblia diz, o teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. A Bíblia diz isso. O que é? Nós que somos membros da casa de Deus, todo o meu desejo, a minha vontade, toda a minha força é para agradar o meu marido. Aí a humildade é se liberar do marido. E ele disse, essa é a tua glória, esse é o teu prêmio, porque tu deixou fluir a minha vida de dentro de ti, e eu estou realizando grandes coisas através de ti, eu vou te dar um galardão. Tu serás vencedor.
Eu estou buscando a humildade. Eu estou buscando a humildade. Eu estou tentando, pastor. Estou tentando. Mas para de tentar. Libera. Para de conquistar, de buscar. Libera. É uma questão de liberação, não é uma questão de conquista. Aí você vai me dizer, mas para mim liberar, eu vou me anular. Mas glória a Deus que tu descobriu isso, porque é isso que Deus quer de você. Ah, mas não vou viver mais para mim? Não, não vai mesmo. Mas então o evangelho é muito difícil? Não, não é. É que você não ama Cristo ainda. Senão já tinha feito isso. Você não conhece teu Salvador? Você está que nem Jó antes do capítulo 42. Você está que nem ele. Se acha merecedor, se acha vítima de Deus, mas você é ofensor de Deus. Você magoa Deus todos os dias, entristece o Espírito Santo todos os dias. E a gente precisa pensar que assim está acontecendo as coisas. E a gente tem chance de alterar esse estado de comportamento que nós estamos vivendo o quanto antes, para que Deus não venha nos corrigir com muita dureza daqui a pouco. Amém? Fica aí essa palavra para os irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então a gente viu que tudo é questão de nós liberar algo que já está em nós, né? Uma natureza. Então não é uma reforma, é liberar aquilo que nós já temos, né? Mas eu sinto assim de a gente dar uma olhada aqui em Gênesis para entender mais em cima do assunto, né? Como tudo aconteceu e como é que tem esse fluir hoje da humildade, né? Que é o nosso tema de hoje. Então vamos olhar aqui Gênesis 1, Deus então criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali ele estava em espírito, né? Então tudo começa com o espírito. As coisas vêm, a vida vem do espírito. Aí Gênesis 2 teve a formação do homem. Deus fez um boneco de barro, soprou na narina do boneco, né? Ali sopro representa o quê? Espírito de Deus, novamente o espírito ali, né? E o homem se fez alma vivente. Então temos o homem ali em corpo, alma, espírito, né? O homem tripartido. Amém? E então, a gente sabe que ele deu uma única ordem para o homem, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer as outras árvores, né? Mas lá no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. Então, como é que a gente vai entender isso? Então, ele tinha criado o homem, imagem e semelhança, em espírito. Formou o homem, criou a alma do homem, né? Mas o homem devia comer da árvore da vida. Para que árvore da vida? Para receber natureza de Deus na alma, né? Receber a natureza de Deus na alma. E o homem não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que a gente sabe que ali representa a lei de Deus. E o grande problema é que o homem não tinha como administrar o bem e o mal. O homem não foi feito para aquilo ali. Quem pode realmente julgar é o próprio Deus. E então, mas o que aconteceu? A gente sabia que então Deus queria o homem na terra para criar uma grande família ali e para implantar o seu reino, o reino de Deus na terra. Tinha Satanás, né, que já tinha caído, e ele não queria certamente que aquilo acontecesse, né? E aí então vem o que? Gênesis 3, foi o que a gente leu no começo, né? Vamos ver de novo aqui, entender o que aconteceu então em Gênesis 3. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, o homem não se alimentou da árvore da vida, né? Que a árvore que daria para ele a natureza de Deus, né? Representava o Cristo, né? Ali. O homem não se alimentou. Mas então vamos começar aqui lendo então Gênesis 3, vamos ver primeiro o versículo 2 e o versículo 3.
entender o que aconteceu aqui. Então, aqui está a mulher falando com a serpente, que é o próprio Satanás aqui. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? Então, nota que as duas árvores estavam no meio do jardim. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Bem, o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Né? Então aqui Satanás começou a exercer o ofício, então, de pai da mentira. Né? É certo que não morrereis. Ele não morreria. Ele falou uma mentira, então, para Eva. Né? E o versículo 5, e aqui está, né, uma grande jogada das trevas, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? O que Satanás fez aqui? Como Deus sereis. Estava dizendo para Eva que ela seria como Deus, né? Que era o mesmo pecado dele. Ele quis ser como Deus, ele caiu, né? Achou iniquidade nele, ele caiu. Ele queria ser como Deus. Nós somos criados para ser, primeiramente, uma criatura. A gente só se torna filho através de Jesus, né? E então, nesse momento aqui, a gente pode ver assim, esse momento Satanás, na hora que ele estava falando com a mulher, né? Ele estava também transferindo uma semente, uma natureza que estava nele. Ela estava, na verdade, se alimentando, ela estava se relacionando com Satanás. Né? Em cima disso, a gente pode ver, então, que estava acontecendo uma traição a Deus. Ela não deveria falar com Satanás, né? Ela tinha que ter comunhão com Deus. Ela não deveria receber o alimento, a semente dele foi implantado, né, no coração de Eva. Né? E o que aconteceu? No versículo 6, então. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Né? Então ali aconteceu o quê? Homem e mulher comeram da árvore que não deveriam comer. Né? Mas o que foi o mais grave aqui? Né? Ela teve uma comunhão com Satanás. Né? Ela recebeu aquela semente no coração dela. Ou seja, e ela deu para o marido. E o marido também comeu. Né? Ou seja, naquele momento, o primeiro Adão falhou. Né? O homem pecou. O homem, então, traiu Deus. Houve, dá para dizer assim, um adultério espiritual naquele momento. Ela se relacionou, então, com as trevas. Né? Amém? E o que aconteceu? Eu creio que Deus sabia dessa possibilidade. Né? Então, ele já tinha um plano. Ele sabia que Satanás podia ir lá e podia querer enganar o homem. Né? E o homem, ele dava o livre-arbítrio para o homem. Né? Deus sabendo, ele deu o livre-arbítrio. E então, o homem poderia escolher pelas trevas. E escolheu pelas trevas. Né? Então, a gente vê que o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão caiu. Né? Foi preciso, então, do quê? O segundo Adão. A alternativa de Deus era o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. Né? E é importante também, assim, falar, então é importante a gente colocar assim, já que a gente estava falando sobre humildade, né? O contrário da humildade é orgulho. Né? Então a gente vê ali que Satanás quis ser igual a Deus. Então entrava o orgulho, natureza das trevas. Né? E algo que a gente pode reparar que desde o início da história sempre teve duas linhas. Uma linha que é das trevas, outra linha que é da luz. Né? Amém? Uma linha que é Cristo, uma que é anticristo. Né? Então, até hoje, nós temos no mundo essas duas linhas. São aqueles que escolhem por Deus e aqueles que não escolhem por Deus. Né? Então, existe essas linhas. Não tem no mundo uma terceira linha.
né? Amém? E nós, então, nós temos hoje à disposição nossa Jesus Cristo. Amém? Que foi o segundo Adão, né? Que veio, então, para trazer, que nesse momento o homem necessitou de salvação, né? O homem caiu, o homem pecou contra Deus, né? Teve a condenação, teve um juízo ali, né? O homem foi condenado à morte. Deus tinha falado, certamente morrerás, né? Então, o homem estava condenado à morte, e não era só a morte da carne, né? Era a morte eterna, amém? Então, a necessidade do segundo Adão, que foi Jesus Cristo. Vamos ver agora, então, aqui, 1 Coríntios 15, 45, que aparece aqui, então, Jesus, né? Ó, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Então, aqui aparece o último Adão, ou o segundo Adão, né? Vamos ver outra passagem aqui também, Romanos 5,18, que fala assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, como foi julgado, condenado. Assim também por um só ato de justiça, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, né? Então, o que aconteceu? Jesus veio, né, morreu na cruz, pagou pelo nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, amém? Abriu, então, a salvação novamente para o homem, né? Ou seja, como de início o homem recebeu uma semente das trevas, agora com Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos receber a semente de Deus, né? Uma semente, então, que vai nos restaurar e nos livrar da natureza caída que entrou em nós. Amém? Vamos ver. Então, aqui agora, 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Então, nós, vamos ver aqui. Pois fostes regenerados, né? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, né? Então, a hora que eu aceito Jesus como Senhor, como Salvador, eu recebo o Espírito. O que eu recebo ali? Semente não é mais corruptível, mas uma semente incorruptível, né? Recebo um novo Espírito, recebo o Espírito de Deus que se mescla com o meu, né? E essa semente é incorruptível. Por isso que a salvação nós não perdemos mais. A semente que está em mim é incorruptível. Foi plantada a nova semente. Nessa semente está quem? A natureza de Deus. Nessa semente está a humildade, né? Quer dizer, entrou então a natureza que tem a humildade, e ali estão. Então, eu vou ter essas características, não pelo autoaperfeiçoamento, mas aquilo que o irmão falava ali, né? É uma questão de eu liberar a nova vida que está em mim, né? Eu, incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente, né? Amém? Vamos ver uma passagem aqui que mostra bem isso, Mateus 11, 29, que é Jesus falando. Foi tudo através de Jesus, né? Então, nós temos em nós já a nova vida. A nova vida está no nosso espírito, né? Então, Jesus falando, tomai sobre vós o meu jugo, né? Eu tenho que ter o senhorio de Cristo. Enquanto eu estava no mundo, eu tinha o senhorio das trevas. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descansos para a vossa alma. Então a gente viu aqui todo esse processo que vai fazer com que a gente possa ser pessoas humildes, amém? Então, quer dizer, existe no homem natural uma humildade condicional. Essa humildade condicional quer dizer que ela não é algo que seja verdadeiro, depende das circunstâncias,
Mas eu tenho em mim hoje, através da obra do Espírito, né? Hoje eu sou templo do Espírito Santo. A semente incorruptível está em mim, está no meu espírito, né? Então, tudo é uma questão de eu liberar, né? É uma questão de eu liberar. A nova natureza está em mim. A hora que eu liberar a nova natureza, que está no espírito, né? Ela vai para minha alma, né? E a hora que ela vem para minha alma, então, eu vou ser manso e humilde, ou seja, eu vou ser aquilo que Deus queria lá do início, né? Com a árvore da vida. O homem se alimentasse da árvore, adquirisse a natureza de Deus, né? Amém? Mais um irmão ali. E então, pudesse representar ele na terra, né? Todo esse é o processo, então, de restauração que Deus faz em nós. Então, nós seremos mansos e humildes de coração. Não por força nossa, mas porque liberando a natureza de Deus que está em nós, deixando que ela entre na nossa alma. Né? Amém? Quer dizer, tudo isso aí é o processo, então, de restauração. Né? Então, por isso, então, humildade é um atributo divino. O atributo divino já está em mim. É só uma questão de eu liberar. Amém? Então, irmãos, né? Alonguei um pouco aqui, mas é sempre bom. Chegou mais um irmão aqui, Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio Magalhães. Seja bem-vindo nessa live. E então, irmãos, nós, em cima das passagens aqui, deu para liberar, acho que um resumo de tudo que foi falado, foi falado no encontro, foi falado no culto mundial, né? Foi falado, então, sobre a humildade. E como é que acontece, então, como é que eu me torno humilde? Então, a gente vê que tudo isso é um processo é um fruto que vem do Espírito, né? É o Espírito de Deus que é liberado, né? E então, através dessa liberação, eu começo a ter uma natureza nova. Amém? Mas então, até que eu falei um pouco, foi meio longo aqui, né? Mas é bastante coisa para a gente explicar. Mas está aberto para vocês, quem quer compartilhar um pouquinho aqui sobre esse tema de hoje, né? Que é humildade, que é a natureza de Deus, que nós já podemos desfrutar dessa natureza, né? Envolve uma questão de liberar a nova natureza, né? E rejeitar, negar a velha natureza. Amém? A paz, irmão, Vilnei, irmã Nora. Amém. O irmão aqui, não, agora o irmão, deixa o irmão falar aqui. O irmão João. Irmão João. Amém, irmão. Pode compartilhar com a gente aqui. Nosso irmão Amém. João. Que mensagem linda, né? Como nós cristãos precisamos ter acesso a essas verdades, porque esse é um verdadeiro regar na semente divina dentro de nós, para poder romper essa casca que é a alma e produzir realmente Cristo em nossas vidas e expressar Deus trazendo o seu reino nesse mundo. Pregação, né? Os textos muito bem colocados, né? Enquanto o irmão também ministrava, ensinava aí, o Senhor também me trouxe à memória duas mensagens. A primeira lá em 2 Coríntios, capítulo 12, aonde mostra, né, que Satanás, hoje, ele ainda está tentando corromper a mente da noiva de Cristo, né? Da mulher de Deus. Mostra que ele tenta tirar os cristãos constantemente da simplicidade, que é servir a Cristo, que é a forma que os irmãos ensinam, né? Mostrando, através da palavra, como que o Espírito Santo ele expande dentro de nós. E a outra mensagem é o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vou ler primeiramente, depois trazer o que o Espírito Santo também me trouxe aqui, né? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Aí a gente vê um homem também que foi tratado profundamente pelo Espírito Santo, e a humildade de Cristo floresceu em sua vida e Cristo pôde produzir o fruto para Deus Pai
como Deus Pai deseja. Amém, irmãos? Eu senti de compartilhar esses textos aí, para que a gente possa ser ministrado aí, continuar sendo ministrado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos. Então, todos são convidados também a compartilhar. Tem uma, acho que conheço a senhora, a Sandra Regina Voigt, não é a mãe do irmão? Se ela quiser falar, se apresentar para a gente, Sandra, pode se apresentar para nós aqui na live. Aqui é o Vilney, minha esposa Nora. A mãe tá aí, mãe, tem que apertar. Eu sei que ela vai saber apertar no microfonezinho embaixo do Eu celular. identifiquei pelo nome ali. Mas amém, se ela quiser, está aberto. Você manda, às vezes fica meio na primeira vez, também não é nada, ninguém é obrigado, né, mano? Tudo é só para abrir esse. Mas me alegro que a Sandra está aqui, né? Eu sei que ela mora lá em Camaquã, né? Então, e lá tem a Igreja do Senhor, né? Tem Evangelho do Reino aí, né? Tem um irmão lá que... Oi, Sandra, consegue falar com a gente aí? Dá um oi aqui para nós. Aqui em Natal, nós estamos aqui em Natal. Irmão Vilney, o senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo, né? Então, só não estou te vendo. Não estou te vendo. Às vezes ela está com dificuldade para apertar no microfone, porque ela não sabe mexer tão bem com essas tecnologias. Ah, tá. Não tem problema não. Eu só quis dar uma oportunidade para ela, se ela quiser, né, falar com a gente, é um prazer aí. Então, bem-vinda aqui, se ela quiser participar do grupo, para nós é um prazer, não tem problema, né? Ela é bem conversada, ela é bem extrovertida. Amém. Deve ser que ela tem dificuldade para apertar no microfone. Depois eu ensino ela. Amém, irmão, glória a Deus. Mas é isso aí, irmãos. Então, quem mais? A Nora tem que compartilhar também mais um pouco, ainda temos tempo aqui, né? Amém. Amém. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 18, do 1 ao 5. Amém. Então, aqui os discípulos, né, chegaram para Jesus e perguntaram, né, para Jesus, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eles tinham essa preocupação de ser o mais importante dentro do reino. Um queria ficar à direita de Jesus, o outro à esquerda. Eles tinham, assim, ambições, né, por cargos, funções. E Jesus aqui, então, deu uma lição para eles. Versículo 2. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Esse aqui é o versículo mais importante desse trecho. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqui tem algo importante nesses últimos 2 versículos. Então, primeiro, Jesus disse que para ser o maior, tem que se humilhar, né? Tem que ser humilde como a criança. Então, nós temos que aprender com Jesus a humildade, porque a gente já nasce com uma natureza cheia de orgulho. A gente quer ser o melhor, a gente quer ser o tal, a gente quer fazer tudo melhor que os outros, está sempre competindo, né? Essa natureza já nasce conosco. Só que nós precisamos aprender com Jesus a ser humilde, a depender de Deus para as coisas, né? E aqui depois tem no versículo 5, diz algo importante também, quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Então nós temos que receber as pessoas para o reino. Então aqui tem uma dica, né, que nós não devemos nos preocupar apenas com a nossa salvação, com a nossa edificação, mas também com a do colega, do amigo, do familiar, do vizinho, todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E nós temos que recebê-los, né, dentro do corpo de Cristo. Diz assim, tal como essa, né, em meu nome. Então, temos que receber as pessoas em nome de Jesus, né? Nós temos que expressar o amor de Jesus para as pessoas.
Mas para isso nós temos que saber que nós somos que nem criança, nós somos dependentes de Cristo, nós somos dependentes de Jesus. Nós não somos maiores e melhores do que ninguém. Nós estamos no nível 0, não somos nem maiores e nem menores do que ninguém. Nós somos nível 0, que nem a água, né? A água é nível 0, ela não é nem mais e nem menos, ela é sempre igual, né? Então, Jesus ele nos convida a ser mansos e humildes de coração, como diz lá em Mateus 11. Vamos para Mateus 11. 25, 26 e depois o 29. 25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que dependem de Jesus, né? Aqueles que são humildes. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, agrada a Deus revelar as coisas àqueles que se consideram pequenos, aqueles que se humilham diante de Deus, que dependem de Deus. Agora, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, aqui tem muita coisa nesse versículo, né? Primeiro, qual é o jugo de Jesus? Ele é manso e ele é humilde. Então, a mansidão e a humildade, né? Então, nós temos que aprender de Jesus a sermos mansos e a sermos humildes. Manso é aquele que renuncia a todas as coisas, né? Que dá importância primeiro para Deus, para o reino, né? E depois para as demais coisas. Coloca tudo na ordem, né? De importância, né? Primeiro Deus e depois todas as outras coisas, né? E a humildade é eu saber o meu tamanho, a minha posição. Deus é Senhor e eu sou servo, né? Quem sabe que Deus é Senhor e que Ele é servo, ele não vai ficar querendo ser maior ou menor, se sentir menor ou maior. Ele sabe qual é o tamanho dele, né? Então, ele se adapta à situação que ele está, que é de criação, criatura, nós somos criaturas de Deus, né? Ele é Senhor e nós somos criaturas, dependemos dele. E quando a gente descobre isso, a gente vai para a posição de ovelha. E Jesus se torna o nosso pastor. Então, a gente acha descanso para a nossa alma, porque a gente aprende, né, com Jesus a ser manso e humilde. Então, aquele fardo que estava sobre nós, da independência, do orgulho, da rejeição, da rebelião, toda aquela carga que existia sobre nós, ela sai de sobre nós, porque a gente aprende a depender de Cristo. E aí a gente descansa, a nossa alma descansa. Ela não fica mais agitada, ela não fica mais, a gente não fica mais cheio de ansiedade, nervosismo, angústia, opressão, né? Porque a gente acha descanso em Cristo. Amém? Aí o versículo 30 diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Aí tu aprende a viver uma vida mais suave, mais leve, porque tu aprende a descansar em Cristo, né? Então, esse é o segredo, né? Para a gente ser humilde, aprender a descansar em Cristo, aprender com Ele todas as coisas. Amém? Amém, irmãos. Então, lembra então que o objetivo desse canal é a pregação do Evangelho do Reino, né? E sempre procurando ser fiel à palavra de Deus, sem nada tirar nem colocar, né? Como diz lá em Apocalipse, sem o fermento, né? E saudar também a Adriana, entrou mais. A Adriana também, o Sérgio estava aqui, e a Sandra também está aqui, né? A irmã, que é a primeira vez que entra. Então, eu lembro que nós temos então essas lives na segunda, 19 horas, na quarta, 19 horas, e na quinta, 19 horas, né? E vão ficar no nosso canal Igreja e Natal,
lá no YouTube. Tu pode assistir depois, então, a mensagem. Já tem várias, tem umas 40, 50 mensagens lá, né? Tudo falando, então, sobre a palavra de Deus. Tudo para levar, então, o evangelho do reino. Amém? Eu comento também o canal do nosso irmão que está aqui com a gente, né? Está ali trabalhando para o reino. Ele também tem um canal lá no YouTube, o irmão João, né? Que ele também prega o evangelho do reino. Né? Estamos juntos, nós dois aqui, então, em comunhão. E lembro também que quem não se inscreveu no canal, quer nos ajudar, que esse canal seja mais divulgado, né? Tenha mais significado no YouTube. Se inscreve no canal, curte, gostou da mensagem, curte, coloca um comentário também, a gente gosta que tenha comentários, né? Curte, comenta, compartilha, né? Vai fazer então que os mecanismos do YouTube levem então essa mensagem para mais pessoas. Amém? Curtir, comentar, compartilhar e inscrever no canal. Sérgio, né? Amém? Saudar então o irmão Sérgio, que também está aqui com a gente. Bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe a tua vida. E os outros irmãos que estiveram com a gente. Então, agora, para finalizar, eu vou pedir para a Nora fazer a oração final, encerrando aqui a nossa live. Depois, lembrando que a gente volta, então, na próxima quarta-feira, 19 horas. Amém? Amém. Então, até quarta-feira, Deus abençoe a todos. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, clamar, Senhor, continua completando a tua obra dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações, Senhor, que possamos aprender de ti, Senhor, a sermos mansos, humildes de coração, para termos descanso nas nossas almas, Senhor, para conseguirmos, Senhor, ser leves para o teu espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, desfrutar, Senhor Jesus, do teu descanso, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Que tu possa estar abençoando cada um que entrou nessa live, Senhor, chegando a cada um, Senhor, para que todos eles possam desfrutar, Senhor, da tua vida, do descanso, da paz que só tu pode nos dar, Senhor, em nome de Jesus. Já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe o irmão aí, irmão que está com a gente. Deus abençoe. Irmã Sandra, irmão João. Sérgio, irmã Adriana. Sandra, possa voltar de novo, hein, irmã? Sullivan, Deus abençoe. Irmão Sérgio. Sérgio. Até quarta-feira. Adriana também, né? Adriana, Amém. Voltamos então na próxima quarta-feira, 19 horas. Amém.